Beber e dirigir, né? Acho que esse é um assunto um tanto quanto pacificado hoje, né? Mas não era assim, né, Sérgio? E eu acho que posso dizer que tudo começou com a pesquisa e a intervenção social aí da Uniad através do professor Sérgio e do professor Ronaldo Laranjeira, né, com quem ele fez o doutorado e eu também. Bom, Sérgio, quando você começou a fazer essa pesquisa de beber e dirigir e que começou a ter essa divulgação, né? Era lá para os idos anos de 2006, né? Assim, se a gente pegar culturalmente, assim, né? Como que era, né? E como que é hoje, assim, né? Que você vê de diferença, né, na cultura, no comportamento das pessoas, com a lei seca, vamos chamar assim. Tá, na época lá, então, no início dos anos 2000, né, a gente começou em 2005, 2006, o Dr. Ronaldo Laranjeira gostava de falar que nos congressos internacionais que ele ia, que todo mundo ficava meio surpreso, né? Quando perguntava se existia alguma política nacional, política pública em relação ao álcool. Ele falou que praticamente não existiu nenhuma, e essa era a realidade nos anos 2000, né? Existia sim, óbvio, né? A proibição de vender para criança, mas isso era mais uma contravenção do que uma lei, não tinha uma punição. A questão do beber e dirigir era muito solta, né? Muito eventualmente se pesquisava se o motorista que causou o acidente estava embriagado, mas era uma coisa, não tinham blitz assim com o uso de bafômetro, isso era bem raro, e praticamente existiam as leis no papel e não existia a fiscalização nem a implementação das leis, né? Então, como parte do meu doutorado, a gente estudou lá a lei seca em Diadema, o impacto sobre homicídios e violência contra a mulher, a parte de venda de bebida para menores e essa questão do beber e dirigir. Então, na época, a gente conseguiu um avanço, né? Quer dizer, não existiam políticas, basicamente zero. Então, a gente conseguiu, junto ao governo americano, nós tínhamos um convênio com a Universidade da Califórnia e o pessoal de lá forneceu para a gente bafômetros passivos, que são aqueles que não precisa o indivíduo assoprar. Ele, através de uma bomba de sucção, capta o ar expirado e aí ele marcava ali nos diodos lá a quantidade de álcool que tinha no ar expirado. Ele era utilizado pela polícia americana nas estradas e tudo, ele era fidedigno, né? Os resultados confiáveis, né? Então a gente conseguiu 10 bafômetros passivos e com eles a gente fez pesquisas em Diadema, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, Santos também, aqui em São Paulo. Então, foram algumas cidades que a gente fez essa pesquisa sempre sexta, sábado, domingo, próximo a baladas, e os resultados não eram nem surpreendentes, mas eram muito altos, né? Os surpreendentes não eram, porque como não existia nenhuma política relacionada ao assunto, praticamente 60% dos motoristas eram pegos com níveis de álcool superiores a zero. Alguns de 0 a 0,6, que era a lei anterior, positividade não daria nada, mas pelo menos 40% estava acima do 0,6, que é mais ou menos um limite internacional, né? Então, 40% dos motoristas dirigindo nesse contexto, próximo a baladas, em grandes avenidas, nessas cidades já mencionadas, era um nível absurdamente alto.